Olá pessoal, eu sou Adriana Lemos, psicóloga clínica de orientação psicanalítica. Esse é o seu, o nosso canal Bate-Papo com Psicóloga. Por que Bate-Papo com Psicóloga? Porque o intuito do canal é exatamente falar das questões psicológicas de maneira leve, fluida, informal, como um bate-papo mesmo, nada de vocês me ouvirem daí eu falando daqui não fazer sentido, porque fazer sentido é dar novos significados traz mudança e a psicologia é mudança para uma vida melhor. Então vem que vem, vamos bater aquele bate-papo, mas olha, é papo reto. Então, o nosso primeiro bate-papo é o narcisista também é vítima. Como assim, né? O narcisista também é vítima? Pessoal, assim, de saída o rótulo, né? Que ele é o mal, o lobo mal aí dos séculos. Mas ninguém ouviu a versão do lobo mal, e sim apenas a versão da Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos ouvir aí a versão do lobo mal. Então, pessoal, brincadeiras à parte, por que eu fiz essa analogia? Porque tudo tem os seus dois lados da moeda. Ninguém é tão mal e nem tão bom assim também. Então, vamos tentar entender o narcisista a partir da sua estrutura de personalidade narcisista e não do seu transtorno de personalidade narcisista, como a psiquiatria considera. Porque a psicanálise, diferente da psiquiatria, não considera o narcisista como uma pessoa com um transtorno de personalidade, e sim uma pessoa com a estrutura de personalidade narcisista. Sim, pessoal, estrutura. Todos nós temos uma estrutura de personalidade e o narcisista tem uma estrutura de personalidade narcísica, ou seja, egóica, né? E chamar a atenção aqui também que para a psicanálise, um transtorno como na psiquiatria, um transtorno na psicanálise é um conflito, né? É um conflito psíquico, psicológico, no qual a pessoa aí, ela pode muito bem resolver esse conflito e sair aí de boa, de acordo com aí o tratamento, enfim, a busca ou a dissolução desse conflito, que às vezes até sozinho a pessoa acaba saindo do conflito. Então, como eu disse, todos nós temos uma estrutura de personalidade. Para entender um pouco mais sobre a estrutura de personalidade, vamos dizer assim, que nós temos aí várias características dentro da nossa personalidade, que são aí uma organização psíquica e psicológica que tem aí elementos como pensamentos, sentimentos, cognições, enfim, algumas questões aí que tem, vamos dizer assim, características variáveis e características permanentes. E são essas permanentes que constituem a estrutura mesmo basilar, lá central da personalidade de cada um. E a estrutura de personalidade, ela é formada aí por questões aí de fixações nas fases do desenvolvimento. Que nós temos fases de desenvolvimento aí desde o nascimento, claro, até a morte, mas a que constitui a identidade e a personalidade vai do nascimento até o final da adolescência, início da idade jovem adulta, onde aí a criança e o adolescente ele vai chegar na questão de quem sou eu, de quem eu gosto e do que eu gosto, né? Em termos até, vamos dizer assim, da sexualidade, mas não é essa a pauta do nosso vídeo, né? Mas a questão da personalidade em si, a formação até o final da adolescência. Então, durante essas fases de desenvolvimento, nós vamos aí nos fixando em alguns traumas e alguns prazeres, porque nós somos aí estruturados pelos prazeres e traumas, né? Então, existem fixações. Essas fixações, elas vão depender muito de cada pessoa, né? Que cada pessoa vai ter aí uma posição diante dos traumas e dos prazeres e vão se fixando de acordo com a sua essência, de acordo com a resposta de cada um, que é singular, porque nós somos seres únicos, assim como nossas impressões digitais, enfim, então vai depender muito de cada um, mas nós vamos nos fixando tendo fixações em algumas
características psicológicas, né? São essas fixações aí, enfim, que vão aí nos estruturar de alguma forma. Então aí algumas assim vão estar bem fixadas, em outros nem tanto. Isso aí vai basear essa característica central do sujeito. Então uma pessoa pode ter assim, vamos dizer, uma mesma estrutura num nível maior ou menor. Por exemplo, falando do narcisista em si, né? É uma estrutura aí egóica que teve fixações lá no narcisismo, na fase do narcisismo, que é a fase inicial mesmo, que é a fase que a gente desenvolve o nosso eu, o nosso ego. Então ele tem uma fixação lá e outras pessoas também, outras pessoas de estrutura narcisista também vão ter fixações lá. Entretanto, vai depender muito assim do tipo, né, de resposta que eles tiveram dentro dessa fase de fixação, ou seja, dentro da fixação deles, porque eles se fixaram lá, nem todo mundo se fixa ali, mas os que se fixam vão ser assim determinados graus variáveis, e aí vai estar um muito egóico, outro menos egóico, e vai mudar aí de narcisista para narcisista. E pessoas de outras estruturas de personalidade, mesmo que não seja a narcisista egóica, também trouxe aí dessa fase narcísica as características narcisistas. Então todos nós temos as nossas características narcisistas, e também por isso, né? Porque ela que forma a nossa autoestima. Então é muito importante, claro, mesmo que não fosse importante, é inerente ao ser humano, aos seres humanos, são características inerentes. Todos nós possuímos as diversas características. As características que eu tenho, todo mundo tem. Entretanto, em alguma medida, elas se diferem. E principalmente as fixações. E daí as fixações, né, que são, como eu disse, são as traumáticas e as prazerosas, né, elas até que vão explicar, assim, o porquê que o sujeito, enfim, tem certos traumas, medo de certas coisas, mas lá na frente, né, depois do desenvolvimento da personalidade e tudo mais, e também durante o seu desenvolvimento, ele vai apresentar alguns medos, alguns receios, alguns bloqueios por conta desses traumas, e também alguns tipos de prazeres e preferência por conta dessas fixações de prazeres que ele teve aí durante as fases do desenvolvimento. Assim nós levamos também para a nossa vida até a morte, inclusive. Isso aí explica algumas questões de medos e bloqueios, e também explica as de vícios, né, que são os prazeres. Por isso que muitos dos sujeitos assim desenvolvem vícios. E isso aí também é assunto para um outro vídeo. Mas o narcisista, ele teve lá a fixação dele, ele bem fixado naquela fase narcísica, então o ego dele é assim inflado, né? Ele é, enfim, o cara, né? Que a autoestima dele tá lá no alto, e ainda bem por isso, né? Porque ele nunca vai ter problemas de baixa autoestima, ainda bem, sorte dele aí, né? Que ele, enfim, tem toda aí essa garantia aí, né? Enfim, tem todo esse know-how, né? Que eu sou o cara e eu posso tudo e tudo eu posso, enfim, ele é o cara mesmo. Afinal, eles são estruturados na fase mais amorosa, de mais amor que existe no desenvolvimento. Né? Só que esse amor aí, ele se coloca como prioridade, né? Deixa eu me amar primeiro, porque lá no narcisismo é assim, a criança aprende, né, a receber amor. Então, o narcisista é aquele que me amem. Claro que, como eu disse, né, tudo vai depender do nível e do grau que a pessoa se fixou lá, e também do seu ambiente, do seu entorno. Vão ser sempre inteligentes. Agora, se vai ser intelectual ou não, isso vai depender aí do conhecimento, aí, as disposições, as ferramentas disponíveis que ele vai ter durante aí o desenvolvimento dele, no entorno dele. Então ele pode ser assim, se tornar um narcisista super brilhante aí, querendo apenas aí saber dele mesmo, ou seja, do seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento, né? E vai mesmo atrás do poder e viram assim, empresários de grandes potenciais, e empresários aí de grande potencial, e também grandes executivos,
e são pessoas que trazem muito lucros para empresas, são realmente grandes profissionais. Outros aí, dependendo do nível aí, disposições de ferramentas aí para ele se desenvolver, que apesar de toda a inteligência, vai ficar aí a nível de quê? De ficar seduzindo as pessoas, tentando manipular algumas outras, enfim, casando para se dar bem em casamento, porque aí é uma forma de poder chegar no poder do outro através do outro e não através do seu próprio desenvolvimento. Então isso vai depender de graus, porque as pessoas elas se diferem a partir daí mesmo. Então o narcisista, ele simplesmente ele é ali fixado, formado, estruturado mesmo com uma estrutura egóica e não, pessoal, perversa. Então ele não é um perverso como o psicopata. O psicopata, sim, é uma coisa séria, aí a coisa mais embaixo, né, que é aquele realmente perverso mesmo. Então o narcisista ele pode ter características perversas, mas isso todos nós temos também. Como eu disse, que nós temos características diversas, todas as características inerentes aos seres humanos, todos nós possuímos, em certo grau. Porque nas fases do desenvolvimento, como eu falei, nós vamos trazendo conosco, né, características psicológicas dessas fases. Então essa pergunta é: quem é vítima do narcisista? Ou seja, do lobo mau, né? Porque aí o lobo mau não é só narcisista, né? Tem vários lobo mau por aí. A Chapeuzinho Vermelho. Porque se ela andar pela floresta fora, né? Pela floresta fora eu vou tão sozinha levar os bolinhos para a vovozinha. Ela vai ser ali a sopa no mel pro lobo mau. E o lobo mau é narcisista? Ah, gente, não vamos ser hipócritas, né? É claro que não, porque lobo mau há de todo tipo de estrutura de lobo mau. Afinal de contas, se nós formos olhar para os relacionamentos, nós não podemos negar que não precisa ser uma pessoa de personalidade, de estrutura narcisista para subjugar, manipular e cometer relações abusivas. Então, isso não tem nada a ver com a questão estrutural da personalidade de cada pessoa. Na verdade, isso depende sim da posição subjetiva que a Chapeuzinho Vermelho se coloca e se dispõe nas relações, seja interpessoais, vamos dizer assim, românticas ou familiares, enfim, depende da disposição e da posição que se coloca. A posição, a disposição que se coloca diante do outro, né? O que o outro pode fazer comigo, o que não pode. Eu tenho que dar esse limite, eu tenho que ser responsável pela minha posição diante daquele outro, diante daquele relacionamento, né? Então, se eu me dispor como uma Chapeuzinho pela floresta fora, né? Sozinha, ou seja, desprotegida, ou seja, não dona de mim mesma, né? Dos meus atos, ou seja, da minha posição, ser responsável pela minha posição, é óbvio que eu vou estar vulnerável e o lobo mau vai me pegar. Então temos que parar com esses rótulos, sabe, gente? Com essa rotulagem de colocar tudo no saco do narcisista, como se ele fosse mesmo o lobo mau do século. Porque se as pessoas passam por essas situações, elas logo dizem: era um narcisista. Gente, que é isso, né? Vamos aí para a internet, por exemplo, os gurus de internet, tá cheio de gurus aí na internet, ensinando as pessoas a brincar de ser perverso, por exemplo. Olha, enfim, faça falta, não responda, deixa lá a mensagem 2 semanas, se faça de difícil, marque encontro e não vá, né? Não revele seus sentimentos, finge que não gosta, faça isso, faça aquilo. Gente, o que é isso? E essas pessoas, as pessoas que estão fazendo isso, elas são de estrutura de personalidade narcisista? Não. Então temos que parar de colocar esses rótulos e colocar sempre a responsabilidade no outro, a culpa naquele outro, e o narcisista ele foi pego aí para Judas. Então, se ele é Judas, vamos malhar ele.
Então, pessoal, não é assim, entendeu? Isso tem que acabar, isso tem que se dissipar, essas questões de rótulos, sabe? Tanto rótulos em questões sobre sexualidade das pessoas, sobre estrutura de personalidade das pessoas, parar de rotularem, ver a partir de outras, sabe, de outras perspectivas, de outros olhares. Eu tô aqui batendo esse papo justamente para trazer novos olhares. Isso quer dizer que você é obrigada a ver por outro prisma? Não. Isso aí vai depender do significado que você vai dar às informações que vão chegando, entendeu? Porque nós somos sujeitos individuais e únicos. Mas conhecimento, né, leva ao esclarecimento, esclarecimento leva aí a novos significados. Então a intenção é realmente ampliar, né, o nosso conhecimento. Então os relacionamentos, eles são aí diversos, né? Então, independente da estrutura de com quem as pessoas estão se relacionando, as coisas estão indo muito para esse lado aí das pessoas aprenderem a ser perversa, porque, como eu disse, nós temos todas as características, todos os tipos de características, né, inerentes a nós, né, a nossa estrutura psicológica e as nossas características psicológicas. Então, aí nós temos a perversa também. Então, se chegar uma Chapeuzinho e se colocar, né, naquele lugar ali onde a gente pode virar o lobo mau, vamos dizer assim, a gente pode acabar virando um lobo mau. Por quê? Porque nós temos a característica perversa dentro da nossa estrutura. Então a gente pode ir ali, ó, aproveitar e pegar a nossa característica perversa e pegar a Chapeuzinho Vermelho. Então, pessoal, tudo pode acontecer, né? Porque se for depender do ser humano, o ser humano é capaz de tudo e mais um pouco. Isso quer dizer que vai ser sempre assim? Se chegar uma Chapeuzinho ali, dando sopa, todo mundo vai virar lobo mau? Não, gente. Mas se a pessoa ela tiver aquela característica bem aguçada, olha, vai despertar, né? É um gatilho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a responsável por não ser vítima é justamente a própria pessoa. A pessoa é que tem que ter responsabilidade com a sua posição subjetiva diante dos relacionamentos, diante dos acontecimentos. A posição subjetiva ela é tão importante e fundamental que na clínica ela é a virada de chave. O paciente ele chega numa determinada posição diante do conflito que ele está vivenciando e ele sai de lá numa outra posição na virada de chave. E essa é a eficácia terapêutica. Esse é o grande boom terapêutico. É a mudança de posição subjetiva. Então, se responsabilizar é fundamental para todos nós. E não tá culpando o outro, colocando a responsabilidade da nossa infelicidade ou enfim do nosso sofrimento na mão daquele outro, até que foi o nosso próprio carrasco. Porque se você não se colocar como vítima, posição de vítima, ninguém vai te fazer de vítima. Claro que aqui a gente não está falando, pessoal, de sequestro, não é isso. Estamos falando de posição, de se colocar, de estar numa relação e se manter nela. É disso que estamos falando. Inclusive falando de relações, e vamos falar também aí rapidamente de relações assim de pais narcisistas, né? Onde dizem assim, olha, os filhos sofreram muito ali, que teve pai e mãe narcisista, mas olha, é independente da estrutura da personalidade da pessoa. Por quê? Inclusive tem muitos filhos de pessoas que não têm a estrutura de personalidade narcisista e que passam bons bocados aí, ou quer dizer, maus bocados dentro de casa, enfim, dentro da relação familiar e tudo mais, e sofre todo tipo de abuso que se possa imaginar. Dentre abusos físicos, psicológicos e morais, né? E isso acontece muito e sem que sejam pessoas e pais de personalidade narcisista. Bem, o que eu quero dizer aqui é que nós temos que ser responsáveis e assumir, né, a nossa posição aí diante do mundo e as nossas relações, enfim, e pararmos assim de rotularmos quem quer que seja, né? Então, nesse sentido, o narcisista
vítima. Bem, pessoal, o nosso bate-papo termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ajuda aí dando like e inscrevam-se no canal para ajudar aí o crescimento do canal. E até o próximo bate-papo com psicóloga. Então, pessoal, olha, beijo, obrigada e até lá. Tchau!